Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula de eletricidade experimental. Nessa videoaula nós vamos falar sobre circuitos em série. Mas antes, vamos só falar sobre algumas nomenclaturas que a gente tem aqui. Primeiro, ramo. Ramo nada mais é do que um componente que está no circuito. Por exemplo, isso aqui é um ramo. Isso é um ramo, isso também é um ramo, isso aqui também é um ramo. Aí, entre os ramos, a gente tem um nó. Nó é basicamente tudo que está entre dois ramos, dois ou mais ramos, né? Por exemplo, esse daqui ele está conectado diretamente nesse daqui, ó. Ou seja, tudo isso daqui, ó, é um nó. Se tivesse, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, ele tem aqui mais um resistor, aí nesse resistor daqui, ó, tem outro aqui, ó. Aí no caso aqui, por exemplo, isso tudo aqui, ó, esse tá conectado nesse e nesse ramo daqui, ó. Ou seja, não tem nada aqui no meio, quer dizer que tudo isso daqui, ó, é um único nó. Nó não é unicamente essas beiradinhas que ficam aqui, não. Nó é sempre a conexão entre um componente a outro. Se tivesse, por exemplo, talvez, vamos supor que tem um resistor aqui, ó. Aqui também tem mais um resistor. Aí beleza. O que seria o nó aqui, ó? O nó seria, vamos pegar essa coisa daqui, ó. O nó seria tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui seria um único nó. Por quê? Porque não tem nada aqui no meio. Ah, mas se tivesse um componente aqui, ó, aí agora já é diferente. Aí isso daqui é o nó, esse daqui é outro nó. Nó é basicamente o fio que tá solto assim, sem nada conectado. Os que estão sobrando. Aí esse aqui, ó. Isso daqui já é outro nó. Aí nós temos também o laço. O laço, vamos supor que esse circuito aqui, ó, ele é um pouquinho maior do que eu desenhei aqui, ó. Ele tem um resistor aqui, ele tem mais um aqui. Aí ele vem aqui para baixo, ele tem mais um resistor aqui e ele vem para cá. Um laço é o que? A gente sair de um ponto, a gente percorrer algum caminho sem repetir nenhum caminho assim, e voltar para esse mesmo ponto. Aí a gente tem um laço. Por exemplo, vamos pegar esse ponto daqui, ó. A partir desse ponto aqui, ó, eu andar pra cá, pra cá, pra cá e voltar pro mesmo ponto, isso é um laço. E se eu, por exemplo, eu pegasse esse lugar daqui, aí eu andasse pra cá, pra cá, pra cá, ó. Aí, ó, eu andei, não repeti nenhum caminho e voltei pro mesmo lugar. Isso é um laço. Só que se eu fizesse assim, por exemplo, ó, daqui pra cá, aí aqui, eu vou aqui pra cima e volto pra cá. Isso não é um laço, porque olha aqui, ó. Eu fui por esse caminho e voltei por esse. Eu fui e voltei pelo mesmo caminho. Eu repeti. Eu não posso repetir. Um laço, então, é eu ir fazer algum caminho e voltar sem repetir nada. Aí, isso é um laço. Aí, estão sabendo disso? Circuitos em série. O que seriam circuitos em série? A gente diz que dois ou mais ramos estão em série quando eles estão conectados de forma bem simples. Eles estão conectados diretamente um com o outro e não tem nada no meio. Tipo isso aqui, ó. A gente tem um resistor aqui e tem um resistor aqui, ó. Esse resistor aqui, esse aqui, ele está conectado diretamente nesse aqui, ó. Não tem mais nada nesse nó. E não tem nada aqui no meio e ele está conectado diretamente com esse. Ou seja, esse está em série com esse. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ele está conectado direto com esse aqui também. Ou seja, eles estão em série. Esses três resistores aqui, ó, todos estão em série. Aí, quando os resistores estão em série, a gente pode juntar eles num só. Mas por que a gente juntaria eles num só? A gente viu na fórmula lá, que é o que? Voltagem é igual resistência vezes corrente. Eu já tenho eu tenho a voltagem, a tensão no caso, né?
Só que eu não tenho, fica meio confuso a resistência, porque olha aqui, ó, eu tenho 3 resistências diferentes. Como que eu vou saber qual resistência usar essa fórmula pra gente descobrir a corrente? Por exemplo, eu tenho algumas resistências, então eu tenho esse daqui informado e tem esse daqui informado, só que eu não sei qual que é a corrente. Meu objetivo aqui vai ser calcular a corrente. Aí eu não tenho a corrente calculada. Mas olha aqui, eu tenho 3 resistências. Como que eu vou saber qual resistência usar nessa fórmula daqui? Aí que tá. Eu não vou usar nenhuma dessas 3. Eu vou usar as 3 juntas. Eu vou unir as 3 numa resistência equivalente. Resistências que estão, resistores que estão em série, a gente pode juntar tudo num só, apenas somando ele. Eu faço como se fosse uma fusão deles. Eu pego esse e junto tudo aqui, ó, nesse do meio, por exemplo. Eu pego os 3 e junto num só. Aí, eu pegando os 3 e juntando num só, eu vou ter basicamente isso daqui, né? Olha, a fonte de tensão aqui. O fio. Um resistor aqui só, porque eu juntei os 3 num só. Aí, qual que seria a resistência desse resistor daqui, ó? A gente, como eles estão em série, a gente vai juntar tudo num único resistor e eles vão ficar literalmente a soma de todas as resistências. Ou seja, a resistência equivalente, a resistência total de um circuito em que está em série, a gente diz que é o quê? A soma de todas as resistências. Primeira resistência com a segunda, com a terceira, com todas as resistências. Somando todas as resistências quando estão em série, a gente tem a resistência total ou resistência equivalente. É a mesma coisa. Ou seja, em outras palavras, a gente pode somar tudo e substituir todos os resistores por um único circuito. A gente pode substituir todos os resistores por um único resistor, que a gente vai basicamente, não vai modificar o circuito, ele vai continuar um circuito equivalente. Circuito parecido, assim, quase igual. Tanto que nas contas vão ficar tudo igual. Por isso que a gente faz isso. Olha aqui, ó. Então, meio com 1 e meio mais 2, a gente tem 4. Então, somando os 4 resistores, a gente pode juntar tudo num resistor de 4 ohms. Então, colocar o sinal de positivo e negativo. De 4 ohms. Olha, ó. Agora a gente tem o quê? A tensão, ou voltagem, e a resistência. Agora a gente pode fazer o quê? Aplicar tudo na fórmula pra gente achar a corrente que passa por esse circuito daqui, ó. Então vamos ver. 8 volts. Então, 8 volts aqui, ó. Resistência, 4. Então, 4 ohms aqui. Então, agora já fica fácil, né? A gente pode pegar esse 4, passa dividindo, a gente vai ter o quê? Que a corrente é igual a 8 dividido por 4, que é 2. Ou seja, a corrente é 2 amperes. Então, a corrente que passa nesse circuito daqui, ó, é 2 amperes. Só que esse circuito daqui é literalmente esse circuito daqui. Então, a corrente que passa aqui, ó, que tá passando aqui, é uma corrente de 2 amperes. Vendo? Então, basicamente, circuito de série, se a gente quer descobrir a corrente que está passando quando o circuito está em série, é só a gente somar todos os resistores, fazer um resistor que é a fusão de todos, que é o resistor equivalente. E aí a gente tem, então, a gente vai ter uma única tensão, uma única resistência, com isso a gente calcula a corrente. Mas e se fosse o contrário, por exemplo? Vamos supor que nesse circuito aqui, ó, não tem nenhuma dessas informações aqui, ó. Tem nenhuma dessas informações. Vamos pagar aqui, ó. E se fosse o contrário? Eu tenho... eu não tenho o valor... Eu tenho o valor das resistências, só que não tenho esse valor daqui, ó. E eu sei o que? O enunciado vai lá e me fala: a corrente que está passando aqui, ó, é uma corrente de 4 amperes. Ou melhor, corrente de 3, pode ser de 3 amperes. Aí, então, o que eu tenho? Eu tenho os valores das resistências, que a gente viu que somando tudo aqui dá 4. Então, posso substituir essas 3 resistências por uma única de 4
ohms. E eu sei que a corrente é de 3 amperes, ou seja, eu consigo descobrir a tensão dessa bateria daqui, ó. Nesse exemplo daqui. E, ó, somando todas as resistências dá 4, então o R vira 4. A corrente é de 3 amperes. Então a gente consegue calcular a tensão dessa bateria daqui. 4 vezes 3, 12. 12 volts. Então, nesse exemplo daqui, essa bateria seria de 12 volts. A gente consegue calcular qualquer coisa a partir disso. Ou senão eu quero, por exemplo, calcular a tensão que esse resistor daqui está consumindo. Porque os resistores, eles consomem a tensão. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela está passando, ela está passando aqui, ó, 12 volts. Ela está passando aqui com 12 volts. Aí ela chega aqui, diminui a tensão quando sai desse resistor. Chega aqui, diminui a tensão mais ainda. E chega aqui e diminui a tensão mais ainda. Aí aqui no final ela chega com 0 volts. Ela volta aqui, vira 12 de volta e fica nesse circuito daqui, ó. Fica nesse caminho daqui. Aí, então eu quero calcular, por exemplo, quanto que esse resistor daqui, ó, quanto de tensão que esse resistor daqui ele está consumindo. É a mesma coisa, porque eu tenho aqui a corrente que está passando nele, que é de 3 amperes, e eu tenho a resistência dele, ou seja, usando a mesma fórmula aqui, ó, 2 ohms vezes 3 amperes é o que? 6. 6 volts que esse resistor daqui está consumindo. Então observa uma coisa aqui, ó, circuito em série, a corrente ela permanece a mesma em todo o circuito que está em série. Mas a tensão, os resistores ficam consumindo, então a tensão vai caindo de pouco em pouco. É só a tensão que se modifica, mas a corrente, ela continua a mesma. Aí, e se eu quiser calcular a potência, por exemplo, desse resistor daqui, ó. A potência desse resistor, a gente viu o quê? Potência é igual, deixa eu fazer de preto. Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu não tenho a tensão. Eu posso calcular a tensão ou eu posso substituir isso daqui, ó, por isso daqui, ó. Porque V é a mesma coisa que R vezes I. Então, substituir V por R vezes I. Aí, ó, R vezes I, que no caso dá R vezes I ao quadrado, né? Aí, ó, a fórmula que a gente viu na nossa outra videoaula. Agora aí, ó, eu não preciso nem calcular a tensão que esse daqui consome. Eu posso já aplicar na fórmula direto ali, aqui, ó. Então vamos ver, ó, a resistência dele é de 1,5. 1,5. A corrente que está passando nele é de 3 amperes. 3 amperes. Mas como está ao quadrado, vai ser ao quadrado aqui, ó. Ou seja, 1,5 vezes 3 ao quadrado dá 9. 1,5 vezes 9 dá 13,5, né? 13,5. Aí, como que é potência? Qual que é o formato de potência? Watts. Ou seja, 13,5 watts. Então, qual que é a potência desse resistor daqui? 13,5 watts. A mesma coisa aconteceria o oposto, por exemplo. Eu não tenho o valor da resistência dele, só que se eu sei a potência dele e a tensão e a corrente que está passando nele, eu consigo descobrir a resistência. É só isolar a resistência na fórmula. Eu consigo, com duas informações, eu consigo descobrir a terceira. Eu consigo ir descobrindo, de pouco em pouco, indo descobrindo as restantes. Aí então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. E, bom, isso foi tudo. Até a próxima videoaula.